Boa noite. Ocorreu hoje um alerta sobre segurança no edifício número 1 dos lotes do Prenda, em consequência da degradação acelerada e da corrosão intensa das armaduras que comprometem a estabilidade deste edifício. Na sequência da vistoria preliminar, foram para já tomadas medidas para a imediata desocupação do edifício, enquanto as equipas técnicas do Governo de Luanda, Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação e Proteção Civil e Bombeiros procedem aos trabalhos de vistoria. É, de resto, um assunto que fomos desenvolvendo ao longo da nossa programação no canal de notícias, mas que agora o Paulo Duda traz com mais detalhes. Rosalina Augusta de Almeida é moradora do lote 1 do Prenda há mais de 30 anos. Na manhã deste sábado, sentiu que o edifício tremeu, a julgar pelas fissuras nos pilares de sustentação do prédio. Nós estávamos lá em cima, por volta das 11 e tal, ouvimos um tremor. O edifício mexeu mesmo e todo mundo ficou assustado. Então viemos para a janela, houve pessoas que já desceram e descemos também e vimos que um pilar cedeu. Nós sentimos mesmo que o prédio cedeu lá de cima. E nós fomos ligando, né? Os bombeiros apareceram aqui, apareceu a polícia e pediu que os moradores fossem desalojados. E trouxeram até aqui esse pilar e vimos que o pilar cedeu, a estrutura de cimento partiu, estalou. E segundo a minha mulher, estava lá em cima, sentiu mesmo um tremer do prédio. A minha filha e a minha mulher sentiram o tremer do prédio e também um vizinho, né? E agora, quando Isso aconteceu hoje ou nos dias passados vocês já sentiam alguma coisa? Não, só sentimos hoje. Há relatos de que alguns anos atrás também houve uma tremura do prédio, mas de lá para cá só houve mesmo hoje. Diante desta situação, os moradores do lote 1 do Prenda, em Luanda, comunicaram ao Serviço Nacional de Proteção Civil sobre o ocorrido e o pânico que gerou entre a vizinhança. É um dos edifícios que também faz parte daqueles que estão catalogados que apresentam um certo risco dentro do seu comprometimento e, como sabe, há aqui um trabalho multissetorial a ser feito para avaliar se estes edifícios apresentam ou não condições para a sua habitabilidade. Este é um trabalho que vai levar um certo tempo para se definir, mas dentro daquilo que são as nossas intervenções, a principal preocupação é a salvaguarda do bem-vida. Neste momento estão a ser mobilizadas as pessoas para que venham abandonar o edifício e, consequentemente, isolar o perímetro para que se possa fazer uma avaliação com maior propriedade. No primeiro levantamento feito pelas autoridades, apurou-se que 41 famílias residem neste edifício que corre o risco de desabar. Por isso, todos os moradores foram desalojados por razões de segurança. A decisão tomada em colaboração com a Comissão de Proteção Civil e Bombeiros e a administração do município de Luanda é a evacuação imediata das 41 famílias que o edifício comporta. Nesse momento, deixamos a indicação de, pelo menos em 3 horas, termos todos os familiares, todas as 41 famílias evacuadas, trabalharmos para rapidamente fazer-se o escuramento destes pilares, no sentido então depois de se trabalhar para o reforço desses pilares e tornar-se a uma normalidade de sustentação estrutural do edifício. A preocupação destes moradores agora prende-se com o futuro. Os alojados querem saber para onde é que vão passar a noite. O importante é salvaguardar vidas humanas, de facto, mas também, ao salvaguardar essas vidas humanas, é necessário pensar onde colocar as pessoas, porque muitas dessas pessoas, além dessa moradia, já não têm mais onde ir.
Portanto, se fala em evacuar, acho que devia-se ver a questão sob outro prisma, que seria, para darmos um prazo X para avaliarmos a situação e dizermos a posterior onde é que vocês vão. Esta é uma matéria que a administração municipal e o governo da província irão tratar caso a caso. Mas há garantias de realojar essas famílias? Como sabeis, e acabei de dizer, nós vamos. O importante agora é que todas as pessoas estejam numa situação de segurança de vida. Uma vez feito isto, o resto será tratado caso a caso. Este não é o único edifício nestas condições em Luanda. São cerca de 60 prédios catalogados pelas autoridades que correm o risco de desabar. Neste preciso momento, nós estamos a falar mais de 60 edifícios onde o nosso Departamento de Redução de Riscos de Desastre tem estado a trabalhar, a proceder à avaliação de riscos. Nós não conseguimos, neste exato momento, concluir os estudos, porque são muitos edifícios e nós precisamos fazer um levantamento bastante minucioso. O que tem estado aqui na nossa agenda e preocupação são aqueles edifícios que apresentam um nível de bastante comprometimento. Este é um caso, e aqui no Prenda estão catalogados outros que também apresentam riscos e vulnerabilidades de desabamento. Não conseguimos aqui precisar quanto tempo eles têm para resistir, mas de certo é que os edifícios apresentam um comprometimento naquilo que é a sua estrutura e que de facto merecem uma intervenção pontual. Este edifício foi construído nos anos 70. De acordo com os moradores, nunca passou por manutenção e denunciam o surgimento de infiltrações e fissuras nos pilares de sustentação. E o telejornal regressa ao Prenda, ao lote 1. Lá está o nosso repórter Agnelo Bernardo. Agnelo, muito boa noite. Para já é preciso, depois de termos visto a reportagem do Paulo Duda, o que é preciso saber é aonde estas 41 famílias deverão passar a noite. Boa noite. Ernesto, olha, por esta altura o que se pode dizer sobre o estado dessas 41 famílias é que tanto estão tanto em seus familiares, tanto nas residências aqui dos arredores, aqui mesmo do Prenda e também noutras localidades, porque a comissão criada pelo governo da província de Luanda, e sublinho, nesta altura continua aqui, está aqui, por exemplo, os vice-governadores das diversas áreas, a administradora municipal, já tanto teve um primeiro encontro com estas famílias para, no caso, começar a estudar exatamente onde é que elas poderão estar nos próximos tempos. Mas nesta primeira noite, e respondendo exatamente à sua pergunta, Ernesto, o que nós conseguimos escolher é que elas estão exatamente tanto em casa de familiares. O que é certo é que este lote 1 está totalmente desabitado também, e isso mostrou-se mesmo na peça que acabou mesmo de passar. Vai-se notando, mesmo a olho nu, portanto, um estado elevado de degradação deste mesmo edifício, e vai-se fazendo então aqui vários serviços. Nós vamos agora tentar a conversa com o porta-voz dos Serviços de Proteção Civil e Bombeiros, Félix Domingos, para sabermos exatamente que trabalhos técnicos estão a ser feitos. Sr. porta-voz, diga-nos, por agora, que trabalhos é que estão a ser feitos, tanto aqui ao redor deste edifício? Bem, aqui no lote 1, terminado agora que está o trabalho de emergência, que foi a evacuação das famílias para não correr qualquer risco, foi vedado, foi isolado o perímetro do edifício para evitar que haja circulação e, consequentemente, também corrermos o risco de ter vítimas humanas. Nesta altura está isolado o edifício, há aqui um trabalho técnico, tal como podem ver, as equipas todas são organizadas e mobilizadas para fazer um levantamento bastante apurado naquilo que é o grau de comprometimento que o próprio edifício pode apresentar. Eu gostaria de saber,
Para além das famílias que foram retiradas deste edifício, nós notamos que há outras residências ao redor. Essas residências também foram desalojadas? Foram todas. Nós não podemos permitir que haja trabalhos neste edifício, uma vez que já apresenta aqui alguns pilares com bastante risco de degradação. As famílias que estão no arredor também foram mobilizadas por vias a abandonarem estas residências, procurarem então soluções de cooperação com as autoridades que aqui estão no local para que não haja aqui riscos de vítimas humanas. A forma como avalia, a primeira avaliação, quanto tempo vai durar até terem exatamente uma ideia do destino ou de como vai ser exatamente o final dessa história? É bastante prematuro avançar aqui os timings de trabalho, mas tudo estamos a fazer para que num breve, curto espaço de tempo esta situação venha a ser resolvida. Resolvida no processo primeiro de avaliação, qual é o grau do comprometimento do próprio edifício, tão logo chega uma conclusão. Se haver condições de reforçar o mesmo edifício naquilo que foi o seu comprometimento, as pessoas voltam a residir. Caso não, ali são outros processos que havemos de decidir dentro. Na primeira reunião que tiveram com as famílias, sei que hoje as famílias vão tanto em casas de familiares também, mas na primeira reunião, como é que está essa negociação? O que é que se pretende? Ficou aqui a garantia das famílias, o governo continuar a protegê-las. Esta é a maior responsabilidade que se tem. Também há uma linha de solidarização por parte das próprias famílias em acolher os seus parentes nas suas residências. Neste capítulo está tudo salvaguardado, não há qualquer questão que coloque em risco de quem residiu neste edifício. Muito obrigado. Portanto, aí está Ernesto Bartolomeu. Portanto, são essas informações que nós podemos transmitir. O que é facto é que, por hoje, as famílias estão em residências de outros familiares. A equipa, a comissão criada, continua a trabalhar para fazer exatamente a vistoria e analisar o estado deste edifício. Estamos a falar do lote 1. Por cá, há outros edifícios que certamente vão também merecer a análise desta comissão. Continuam a haver reuniões, conversações entre a comissão criada com as famílias, exatamente para saber exatamente qual será o paradeiro, o destino e as melhores formas de se poder então apoiar essas famílias. Estamos a falar exatamente de 41 apartamentos num edifício de 4 andares aqui. Recordar que muito recentemente nós tivemos uma história tanto quase semelhante, estamos a falar quase porque aquele desabou mesmo, mas sem vítimas, porque houve uma pronta intervenção das autoridades em ter então desalojado aquele edifício. O mesmo também aconteceu aqui. Nós vamos continuar a acompanhar toda a situação e é claro que nos próximos serviços de informação ou mesmo no telejornal, se justificar, voltamos a pedir o sinal.